O programa está oficialmente aberto hoje, dia 26 de agosto de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. E amanhã eu irei lá. Irei almoçar lá no Naldo, comer aquela feijoada com uma réstia de coentro, que só no bar do Naldo é que tem. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a Nosso Senhor Alcantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando à nossa série Verdade Alienígena, dando continuação ao programa da semana passada, em que eu falei da questão da invisibilidade das naves, o véu da invisibilidade. E muita gente fica com o pé atrás, assim, fica, porra, mas os caras vêm lá, sabe-se lá de onde, e a nave não é perfeita, não, a nave é avançada, só que a atmosfera do planeta Terra é hostil a ela. Nós vamos falar disso hoje. E também hostil a eles. Eu vou até dar um exemplo. O que é o véu da invisibilidade? É uma camuflagem. Essa semana, no domingo, eu assisti aquele filme Eles Estão Vivos, que é uma versão dos anos 80, o filme é do John Carpenter, e seria algo que anos depois foi quase que refilmado com o Matrix. No Matrix eles davam a pílula vermelha. Nesse filme eles dispõem de um óculos de sol, que o cara coloca esse véu, esse óculos, ele anula o filtro que gera a invisibilidade. Ou seja, a invisibilidade é uma camuflagem, anula esse filtro, eles começam a ver os alienígenas, uma série de coisas. É um filme muito interessante do John Carpenter, como eu disse. Eu não tinha assistido, eu tinha ouvido falar dele, muita coisa, mas muitos filmes antigos eu não vi, teve vários filmes, e agora eu estou me atualizando dos filmes antigos, porque os novos também, vou te falar, irmão, tá? O filme novo virou panfletagem política. Ademais, nós vamos tratar, nesse estudo que nós estamos fazendo, estudo meu, falo nós, porque você que é um acólito faz parte dessa equipe de buscadores da verdade que quer saber o que está acontecendo. E hoje nós vamos entender por que é que a atmosfera da Terra ela é nociva para o equipamento, esse equipamento que é oriundo, sabe-se lá de onde. Vamos dar início ao texto, na sequência dele nós vamos conversando, vamos nos atualizando. No episódio 10 da segunda temporada de Além do Rancho Skywalker, Andy Bustamante, um ex-agente da CIA, e Paul Beeman, um jornalista, conduziram uma investigação no rancho Thomas Miller, que fica em Trinidad, no sul do Colorado.
Uma perquisição que tinha o propósito de aferir a razão do gado ser comumente encontrado mutilado na região e que os levou à ponte do Rancho Miller, que é conhecida pela grande quantidade de óbitos oriundos dos acidentes que ocorreram sobre ela. Com um detalhe, ela passa por cima do Purgatoire River. Sim, o rio Purgatório. No site Miricópia, um artigo de autoria de Eileen Lyon, alcunhado de o Picket Wire. Lendo-se que diz a lenda que uma expedição não autorizada de espanhóis lideradas por Antônio Gutierrez de Umanha e Francisco Levia Bonilla chegou ao sul do Colorado em 1594 e Umanha assassinou Bonilla com o fim de ficar com os burros que carregavam ouro. Contudo, Umanha não foi muito longe, pois ele e seus homens foram supliciados pelos índios. Todavia, não havia um padre para consagrá-los e foram enterrados junto ao rio. Logo, o rio foi batizado com o nome de Rio de las Ánimas Perdidas em Purgatório, o rio das almas perdidas no purgatório. Ademais, muitas vezes chamado de Las Ánimas. Contudo, os caçadores franceses o alcunharam de Le Purgatoire. E os ingleses, que se estabeleceram ao longo do rio depois de 1821, devido a um suposto problema com a pronúncia, passaram a chamá-lo de Rio Picket Wire, que é algo como arame farpado. Com mais um detalhe, a sua nascente fica nas montanhas Sangue de Cristo, sim, o sangue do Cristo. Dá para ver que a região lá é tenebrosa. Ademais, para investigar o gado, ou o que sobrou dele, a equipe está utilizando um novo tipo de analisador de espectro, disse Bustamante. No caso, um Radio Solution Rack Wi-Fi One with Port Pack, um hardware de rádio SDR, um rádio definido por software, que pode transmitir e receber sinais de rádio em uma faixa de frequência que vai de 1 MHz a 6 GHz, com uma exibição muito gráfica, prosseguiu Cujo. O analisador de espectro RF permite que eles sintonizem frequências específicas de sinais de rádio e vejam a força desses sinais, explicou o narrador. Sendo que a equipe está procurando especificamente na faixa de 1.600 GHz a 1.800 GHz, que é reservado para comunicação terra-espaço, espaço-terra, detectando uma frequência de 1.600 GHz igual a do rancho Skinwalker. Atenção, é uma faixa que vai de 0.600 GHz a 1.800 GHz. Ela trafega nessa sequência, que é terra-espaço, espaço-terra. Terra-espaço, espaço-terra. Guardem isso. E a mesma sequência que foi encontrada no rancho Skinwalker. A equipe Skinwalker mostrou várias vezes que essas frequências aparecem em conjunto com os avistamentos de OVNIs, disse o narrador. Que interessante. Sempre que ocorre a frequência espaço-terra, terra-espaço, espaço-terra, aparecem os OVNIs. Aparecem em conjunto. Mas vamos um pouco mais além. Todavia, essa frequência terra-espaço, espaço-terra é o que se chama de ressonância Schumann. Em 13 de maio de 2020, no site Mochileiro Místico, publicado foi o artigo alcunhado de Efeito Maharishi, cujo link está na descrição. Lendo-se que, em 1899, Nikola Tesla, o inventor austro-húngaro, por meio de experimentos realizados com a sua famosa bobina no seu laboratório em Colorado Springs, nos Estados Unidos da América, produziu incontáveis relâmpagos. Ademais, Tesla reparou que dos raios que sua bobina criava escapavam ondas de baixa frequência, como
a dos sinais radiofônicos que se propagavam pela ionosfera. Em 1952, o físico alemão Winfried Otto Schumann chegou à mesma conclusão ao encontrar um padrão de ondas estacionárias no mesmo lugar. Ondas estacionárias que, em 1954, segundo o estudo do cientista Herbert Koenig, o assistente dele, vibram numa frequência 100 vezes menor do que um sinal de rádio, e que ganhou a alcunha de ressonância Schumann, quando o nome deveria ser ressonância Tesla. Mas vamos aí. Todavia, o que acontece? Vamos explicar a questão da ressonância Schumann. As ondas de radiofrequência, elas sobem até a ionosfera, lá funciona como uma espécie de caixa de ressonância, por isso chama ressonância. Essas são as frequências Schumann. Essa onda bate lá, quando ela chega numa determinada quantidade, ela retorna. E, à medida que ela retorna, ela estabiliza todas as frequências da Terra. Ela gera estabilidade. Ela estabiliza tudo. E é interessante que, quando ela estabiliza as coisas da Terra, ela desestabiliza as naves alienígenas. E é aí que cai o véu da invisibilidade e elas aparecem. É por isso que, por exemplo, em eventos de cunho místico, sempre aparecem naves, sempre aparecem orbes, elas sempre aparecem em eventos de cunho místico, porque, em geral, o pessoal está meditando, está relaxado e emitindo ondas alfa. Por isso, ondas alfa, sim, por isso que o nome do artigo é efeito Maharishi. O Maharishi Yogi, o guru dos Beatles, o Maharishi fez alguns experimentos nos Estados Unidos com grandes quantidades de pessoas meditando. As pessoas entravam em estado de meditação, entravam em alfa. Alfa é o estágio entre o sono e a vigília. É um estado em que a pessoa tem uma consciência do plano atemporal, e a partir desse estado as pessoas emitem as ondas alfas, que são ondas muito leves, iguais às ondas de rádio. Essas ondas vão subindo até a ionosfera, que funciona como um domo, vão se somando, influindo na frequência Schumann, se somando, e aí ela atinge uma quantidade determinada de frequências, ficaria pesado e ela cairia. Nisso que ela cai, ela estabiliza tudo. Tanto é que nas experiências do Maharishi, o que aconteceu? Nas cidades de grandes populações, inclusive, com muitas pessoas fazendo, caiu o índice de assalto, assassinato, estupro, acidente de carro, morte, tudo. Por quê? Porque ocorreu uma estabilização das frequências, ou seja, harmonizou-se as frequências e, consequentemente, as pessoas ficaram com a energia também estabilizada. As pessoas ficaram menos agressivas, ficaram mais contemplativas, passaram a ver o lado bom da vida. Por quê? Porque ela está com a frequência baixa. E é por isso que, como eu disse, quando tem efeitos disso daí, de cunho místico, aparecem as naves. Quando estabiliza a Terra, desestabiliza as naves, porque elas não são daqui. Alguma coisa ocorre com a ressonância Schumann que afeta as frequências dessas naves. Mas aí vai aparecer algum ufólogo casuístico, ou criador de caso, a turma do papel timbrado, que eles vão nesses eventos místicos, que o pessoal fala, vai aparecer tudo, e não aparece nada. Por quê? Porque você já chega lá, você já pode ver a cara desses negros, então já tem uma cara de bunda. Todos eles têm cara de bunda. A turma do papel timbrado, a cara de bunda é característica deles. Chega com aquela cara de bunda. Ou seja, o pessoal não relaxa. Para liberar as ondas alfa, as pessoas têm que relaxar. Tanto é que agora, com a esfera de Buga, o que eles viram? Quando toca o mantra perto da esfera, a esfera reage. A esfera não está reagindo ao mantra. Ela está reagindo ao relaxamento das pessoas que os mantras geram, e essas ondas alfas estão entrando na esfera. É como se formasse uma pequena ressonância Schumann lá dentro. E mexe com o dispositivo delas, que fala, pô, ela emite sinal de rádio. Se emite sinal de rádio, é baixa frequência, é onda de baixa frequência. Então se conecta
as ondas alfas com as ondas de rádio. Vocês podem ver, vou falar para vocês, toda vez que aparecem naves, vocês podem ir nos sites que analisam a frequência Schumann. Pode ver que a frequência Schumann está alta. E deu a ressonância. Ela chega a um certo ponto e ela cai. Ela volta para a Terra. Ela sobe, bate na ionosfera e ela volta. E nisso que ela volta, desestabiliza as naves. Pode ver, toda vez que aparecerem OVNIs, pode conferir a ressonância Schumann. Eu estou tentando fazer uma meditação, uma vigília ufológica com meditação. Eu vou levar até o equipamento, esse equipamento que eles usam para medir a frequência Terra-Espaço, Espaço-Terra, para ver a frequência da ressonância Schumann. A hora que nós vamos fazer a meditação, a hora que der a frequência certa, eu falo, pessoal, atenção, que pode ser que apareça uma nave. Claro, para aparecer precisa ter uma nave próxima. Se não tiver, não vai aparecer nada, isso é evidente. Pô, mas não fica muito fácil a conversa assim. O pessoal deve estar se perguntando. A gente tem que entender outra coisa, que eu vou fazer programas específicos sobre isso. Então a gente precisa entender com mais calma. Essas naves, elas também não aparecem gratuitamente. As naves, elas estão sempre seguindo pessoas específicas. Eu vou fazer um programa explicando disso. Isso precisa de uma explicação bem detalhada, porque o pessoal acha que as naves ficam voando. Os caras vêm lá do raio que o parta, do outro lado do multiverso, e ficam voando aí. Ah, vamos dar uma volta aqui, vamos dar um susto no otário ali. Não, eles estão trabalhando nesse plano que nós estamos. Eles estão trabalhando aqui. E eles não seguem qualquer pessoa. Como já foi analisado, são as pessoas, cada pessoa funcionaria como um objeto de estudo. Em geral, são pessoas que têm os olhos verdes. Tanto é que tem um estudo que mostra o maior índice de abdução entre pessoas que têm os olhos verdes. Lembra dos olhos claros do Planeta dos Macacos? Vocês acham que aquilo lá foi feito por acaso, os olhos claros? Né, que ela chamava lá, a Zira chamava o Charlton Heston lá de olhos claros? Eles acham que isso foi por acaso? A ficção é a forma que as pessoas encontraram, que os buscadores da verdade passaram para transmitir essa informação para a gente. O pessoal da Terra fala, o sistema não dá recado de bosta nenhuma. Quem dá recado são os próprios buscadores da verdade, que tem que encontrar caminhos para isso. Mas eles analisam a pessoa só? Sim. Eu já falei disso num programa sobre a cultura organizacional. Vou dar um exemplo aqui, vou sair um pouco só para dar um exemplo. Para quem tem empresa, isso os grandes mestres da administração tratam disso. Quando você tem uma empresa, você tem um bar, por exemplo, você não precisa cuidar de todos os fregueses. Você cuida de um só. Cuidar de um só é como cuidar de todos. Em geral, para ficar mais fácil, é a pessoa que vem mais frequentemente ao bar. Teoria de Pareto. Ela é parte dos 20% que sustenta o bar. Todo empreendimento, 20% são os clientes fixos. São as pessoas fixas. E 80% são passantes. Desses 20%, você escolhe que é a pessoa de maior frequência. E essa pessoa, por ter maior frequência dentro do estabelecimento, ela é o que se utiliza de mais detalhes do estabelecimento. As pessoas que vêm, as outras, utilizam um detalhe, 2, 3. Mas ela não vai utilizar todos. Mas mesmo que venha um que não utilize todos, ela está sendo beneficiada pelo conjunto da obra. Então o que você faz? Você vai rastreando essa pessoa e com base no comportamento dela dentro do estabelecimento, você vai melhorando, você vai fazendo ajustes, tentativa e erro, e com base nela, você vai acertar. Logicamente vai ter uma probabilidade maior de acerto, ou seja, vai favorecer uma quantidade maior de pessoas. E o seu estabelecimento vai ter o quê? Lucro, ele vai prosperar. Mas isso é uma questão de inteligência. Isso é difícil liderar. Mas é fácil simplificar. Ou seja, você tem que simplificar a coisa. Para quê? Para ter uma liderança mais produtiva. Se ficar indo atrás de um por um, você não vai conseguir. E os alienígenas se valem desse mesmo expediente. Eles pegam uma mulher, por exemplo.
Em geral, essas pessoas de olhos claros, vamos usar o termo olhos claros, o termo da Zira, essa pessoa ela foi pega em um determinado momento, ou seja, vamos fazer uma anamnese. Algum antepassado dela foi pego em algum momento, foi feito algum estudo nele, alguma experiência, e ele passou a ficar com olhos verdes. De uma hora para outra? Uma hora para outra. Outro dia eu fui fazer compra aqui do supermercado, a caixa do supermercado tinha um olho azul assim. Quando você olhar para ela assim. Eu perguntei para ela, se o olho azul seu é natural? Ela falou, é natural, sim, é bonito, não é? Eu nasci com eles assim. Não, é lindo, lindo, tá? Não tô te chavecando, não. Hoje tem que tomar cuidado. Mas por que esse olho dela é tão brilhante? Você encontra pessoas com olhos brilhantes? Não. Isso daí é um projeto antigo. Eles pegam essas pessoas, examinam e elas colocam um chip na pessoa. Podem colocar um chip ou deixar fazer alguma manipulação genética para os olhos dela ficarem brilhantes. E aí ela vai tendo filhos e os filhos nascem com esses olhos. Tanto é que tem uma pesquisa, eu esqueci o nome do especialista, saiu na revista UFO, esqueci o nome dele. Depois eu vejo, eu vou trazer. Olha, eu vou fazer o seguinte: a matéria que eu vou trazer aqui para lidar com essas pessoas que são objetos de estudo alienígena, eu vou trazer os estudos desse cientista. E o que ele viu? Que normalmente os filhos de quem tem olhos verdes, principalmente, eles são abduzidos também. Os netos e, consequentemente, cada membro da família, em algum momento da vida, passa por uma abdução. Ou seja, eles vão seguindo aquele rastro. Aquilo lá é um objeto de estudo. Como eu falei, que você faz com o cliente do seu estabelecimento, eles fazem com os seres humanos. É um rato, com o ser humano, a gente tem que entender que para ele o ser humano tem o valor de um rato de laboratório. Eles estão sempre pesquisando essas pessoas. E aí que eu vou entrar mais nessa discussão específica mais para frente. Eles acabam fazendo experiências. Por exemplo, eles acabam favorecendo essa pessoa em certo momento da vida. Essa pessoa começa a prosperar para testar. Às vezes eles tiram alguma coisa da vida da pessoa para testar. Matheus, eles fazem isso? O ser humano faz isso. Eu vou dar até uma coisa cruel aqui, vou falar que vai ser cruel, mas vou ter que falar. Uma certa vez os caras criou formiga em laboratório, para ver a reação da formiga, eles pegaram e esmagaram uma formiga, eles viram uma formiga que era mais amistosa, amistosa assim, eles vão observando, esmagaram a coitada da formiga lá, e viram que as outras formigas ficavam tristes, a própria antena da formiga mostrava-se um abatimento. Elas levaram a formiga lá pro canto delas, tudo. Fizeram tipo como se fosse um funeral de formiga. Vocês acham que eles não fazem isso com o ser humano? E por aqui eu encerro o texto de hoje. Ok, gente? Programa de hoje. Dito isto, vamos lá. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que eu mais gosto também, que é a hora em que vocês fazem, em que eu ganho uma graninha, é a hora que vocês ajudam o Quest a prosperar. E é bom ajudar também, como eu falei, eu quero fazer uma vigília, eu vou promover uma vigília, eu ainda não sei onde eu vou fazer, mas é o seguinte, nós vamos fazer uma vigília ufológica. Eu quero ver se eu consigo fazer num lugar fechado, por questão de segurança, de comodidade. Não quero ficar no meio do mato, não. No meio do mato com bicho picando. Não quero essas coisas idiotas, não. Eu quero um local, uma casa, até com piscina, tu pode fazer um churrasco, tomar uma cerveja, mas eu quero fazer uma vigília que ela vai se basear em quê? Meditação. Pura meditação. Eu vou comandar uma meditação e eu vou ficar analisando a ressonância Schumann. A hora que ocorrer a ressonância Schumann, a frequência Terra-Espaço, Espaço-Terra, eu vou tirar o pessoal do transe e nós vamos ficar esperando para ver se vai aparecer alguma nave. Com um detalhe, eu vou levar pessoas, eu quero pessoas de olhos verdes, ou um olho azul brilhante,
Se você tiver olhos verdes, ou conhecer essa caixa lá do supermercado, se tiver os olhos azuis bem brilhantes, entre em contato comigo que eu quero a presença de vocês na vigília. Eu quero olhos verdes e azuis na vigília, justamente para isso. Para quando sair do trânsito, a gente olhar para o céu e normalmente ver se essas naves estão vindo atrás, para saber o que está acontecendo. Ok? Dito isto, nós vamos precisar de recursos para fazer isso. E os recursos vêm como? Por meio da arrecadação de fundos, por via indireta, com o meu livro aqui, A Máquina da Verdade, desse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai gostar. Tem o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, esse é para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio-se do blog O Mochileiro Místico, para você já fazer sua doação aí, o Pix e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Ó, estamos sendo assistidos em Istambul. É Istambul. Você aí de Istambul, faça uma doação para cá, meu. Manda a grana aqui. Porque essa grana, como eu falei, é o que eu vou usar para essa casa. Por exemplo, eu espero que alguém que tem uma casa aí, possa em Santos, tudo, possa doar também. Mas precisa de dinheiro para fazer manutenção, para limpar a coisa. Vai ter piscina, o pessoal vai querer nadar, vai precisar de dinheiro para fazer manutenção, para comprar carne, comprar cerveja. Eu quero levar uma câmera para filmar, que se vai aparecer. Nós vamos fazer uma experiência, eu quero ter câmera de infravermelho, LiDAR, câmera normal. A gente precisa estar preparado para fazer um negócio como o pessoal do Rush Skywalker, mas para isso precisa de bala na agulha. Então, por isso nós precisamos das doações. Por isso tem, como eu falei, tem o apoio-se no meu blog Mochileiro Místico, o Pix e o PayPal para você de Istambul fazer sua doação. Dito isso, tem a boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, o link com letras de Mateus, e aí para você se aprofundar no estudo tem o link aqui do Efeito Maharishi, o artigo que eu escrevi falando da ressonância Schumann e como a meditação afeta a ressonância Schumann. Aí é o contato do Cuesta para você me mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Querer entrar em contato para o Naldo e também para saber da vigília. Com a conta Zanda, eu vou fazer uma lista. Falar, eu tenho olhos verdes, eu quero participar. Nós vamos fazer um cadastro e vamos escolher o local que for mais adequado. Aonde vai ser, Matheus? Eu gostaria de fazer em Santos. Santos eu acho o local mais adequado, que é Santos é um palco rico de avistamentos ufológicos. Ok? Aí, dito isso, temos o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, gente. No WhatsApp, entre no WhatsApp que eu vou passar as informações por lá da vigília. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Passa no Naldo também para a gente bater um papo, se quiser. Amanhã estarei lá. E a ideia é essa. Ok? Dito isto, atenção, Denilson. Atenção, Denilson. Olha isso, eu tô com a beca aqui, ó. Beca de roqueiro hoje, hein? Tirei a beca de comunista e pus a beca de roqueiro. Você me deu. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, uma ponderação de Bernardo Soares, no sábado, dia 30 de agosto de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 30 de agosto de 2025, às 8 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual, por Ryonosuke Akutagawa, uma ponderação de Bernardo Soares. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!